Hoje nós vamos começar a falar sobre o esqueleto do crânio, dois momentos, né? Primeiro o esqueleto do crânio, depois o esqueleto da face. A gente vai separá-los, porque é importante quando a gente estuda toda a estrutura craniana, separar o que é crânio, calota craniana, o que é esqueleto da face. Antes de mais nada, a gente precisa entender o seguinte: o esqueleto do crânio, a calota craniana, ela é formada por um total de 8 ossos, sendo 4 ossos ímpares, frontal, occipital posteriormente. Aqui eu tenho uma parte do osso esfenoide, logo na base nós temos o osso etimoide, que está logo aqui, ó. E os ossos pares, na realidade são 2 ossos pares, que a gente também contabiliza por 2. Então eu tenho 2 parietais, dá um total de 6, e 2 temporais. Temporal de um lado, temporal do outro. Então a gente, na realidade, considera que a calota craniana em si, que forma, é o que protege o nosso encéfalo, ela é formada por um total de 8 ossos. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que esses ossos do crânio, eles são unidos por um tipo de articulação que são chamadas de suturas. Suturas são classificadas como articulações do tipo fibrosa, ou seja, é um tipo de articulação fibrosa, e a articulação fibrosa ela tem uma característica importante. São articulações que praticamente não têm movimentos, por isso elas são também classificadas como sinartrose. Então, todos os ossos da calota craniana são unidos por esse tipo de articulação, classificadas como suturas. Então, inicialmente, quando a gente estuda o esqueleto do crânio, principalmente o exoesqueleto, a primeira parte que os professores normalmente mostram são essas articulações, né? Então, é importante que o aluno primeiro identifique essas articulações para depois estudar os acidentes anatômicos da calota craniana, dos ossos que formam a calota craniana, depois os ossos da face. Então, vamos lá iniciar esse conhecimento das suturas. Bom, alguns professores cobram isso de uma forma mais complexa, mais completa, e outros apenas sinalizam ou identificam as principais suturas. Então, eu vou primeiro identificar as principais suturas, depois eu vou partir para as suturas menores, todas elas relacionadas aos ossos do crânio e algumas junções com os ossos da face. Então a primeira está aqui delimitada, vamos pegar aqui, ó, que eu tenho o osso frontal. Observem que o osso frontal, ele está na realidade articulado com os 2 ossos parietais. Essa sutura aqui é uma sutura grande, ó, que ela é chamada de sutura frontal, ou alguns classificam como sutura coronal. Então, vai depender de autores, então normalmente ela pode ser classificada como frontal ou sutura coronal. Quando a gente vem para o centro do crânio, tá aqui, ó, dela marcada aqui, essa é a sutura que une os 2 ossos parietais. Sutura parietal, ou mais classicamente chamada de sutura sagital, olha, é uma sutura importante do osso do crânio, sutura sagital. Tá aqui. A junção entre a sutura frontal e a sutura parietal, ou a sutura coronal e a sutura sagital, forma uma estrutura chamada de bregma. Aqui, ó, esse é o bregma. Aqui, ó, é o ponto de junção entre as suturas. Quando a gente vem aqui para a parte posterior do crânio, ó, aqui eu vou encontrar uma terceira sutura, também muito comum, que é a sutura lambdoide. Ó. Sutura lambdoide, basicamente, ela separa o osso occipital do osso parietal. Ó. Então aqui está marcada em verde, delimitada, né, só para ilustrar a sutura lambdoide, e a junção entre os ossos parietais e a sutura lambdoide forma o chamado de lambda. Então, na frente, bregma, atrás o lambda, posteriormente o lambda. E quando nós voltamos de lado, aqui, ó, tá em azul,
vai ficar mais fácil da gente identificar. A quarta sutura, que é uma sutura também muito comum, cobrada, que é a sutura, a sutura parieto-occipital, tá? Então é uma sutura parieto-temporal, desculpe falar, essa é uma sutura lateral do crânio, tá aqui, ó, ela une o osso temporal ao osso parietal. Então tá aqui, é um tipo de sutura escamosa, porque ela parece uma escama de peixe, né? Mas a sutura parieto temporal, né? Tá aqui, ó, ela é bem visualizada lateralmente, uma sutura clássica que a gente estuda as 4 principais suturas. Então eu tenho a sutura frontal ou sutura, vou melhorar aqui a imagem, ó, a sutura frontal ou coronal, a sutura sagital ou parietal, aqui atrás a sutura lambidoide, ó, e aqui do lado a sutura osso temporal, osso parietal, sutura temporoparietal. Tá ela aqui bem fácil da gente identificar. Bom, existem outras suturas menores que alguns professores também cobram. Então eu vou mostrar mais ou menos aqui. Não é difícil da gente identificar, basta que a gente consiga correlacionar o osso ao outro e aí fica fácil da gente identificar. Por exemplo, aqui, ó, osso esfenoide, ó, na lateral do crânio, ó, aqui osso temporal, osso esfenoide. Então aqui eu tenho a sutura chamada de temporoesfenoide, ó. Tá aqui do lado, ela tá aqui em vermelho, ó, ou esfenoide temporal, aí vai de acordo com a nome, temporoesfenoide, osso temporal, osso esfenoide. Então ela é importante, ó. Uma outra aqui, ó, osso zigomático, ó, ela tá aqui, ó. Então eu tenho aqui internamente em verde, deixa eu pegar ela aqui, ó. Deixa eu botar ela aqui, tá logo aqui por dentro, ó, a sutura que une o osso esfenoide ao osso zigomático. Então, ó, sutura esfenozigomática, ó, tá aqui logo por dentro. Uma outra que tá aqui, ó, osso frontal se unindo ao osso zigomático. Então, eu tenho uma pequena sutura que é a frontozigomática, ó, uma sutura pequenininha, fácil da gente conseguir identificar, ó. Então, aí eu vou um pouquinho mais para trás, aqui, ó, peguei uma região mais lateral, ó. Então, aqui eu tenho, ó, processo mastoideo e sutura lambidoide, o osso occipital. Então, eu tenho a sutura occipito-mastoidea. Olha, tá aqui a sutura visível, ó. Ela tá aqui, ela junta o processo mastoideo, que é uma região do osso temporal, ao osso occipital. Então, a gente normalmente observa essa sutura bem vista. E aqui em cima, ó, eu ainda tenho uma sutura que, na realidade, pega uma parte da sutura temporal, aqui, ó, o mastoide. Então, existem várias classificações que a gente pode utilizar, tá? Mas, basicamente, clássica, tem uma sutura aqui na frente também, ó, que é uma sutura, sutura metópica, que é uma sutura logo aqui na frente, na junção do osso frontal com o osso nasal, ó, tá aqui a sutura metópica. Então essas são as suturas mais comuns que a gente utiliza. Basicamente as 4 clássicas, né, que o aluno tem que recordar, e eu vou repeti-las de novo. Primeiro, olha, logo aqui na frente, ó, sutura frontal ou coronal, sutura sagital ou parietal. Aqui, sutura lambidoide, olha, bem fácil de identificar a sutura lambidoide. E aqui do lado, a sutura temporoparietal. Sutura temporoparietal, bem também tranquila da gente identificar. Relembrando, suturas são classificadas como articulações do tipo fibrosa. Então, nas próximas aulas eu vou começar a explicar os ossos do crânio, os principais acidentes anatômicos dos ossos do crânio. A gente vai falar do frontal, de todos eles, depois a gente vai para o esqueleto da face. Muito obrigado e até a próxima.